Uma pesquisa científica pode começar de diversas formas. Um experimento pode dar errado de maneira inesperada e com isso a gente faz uma nova descoberta, ou podemos ter uma simples curiosidade sobre como alguma coisa funciona, ou ainda podemos ter uma motivação política, tipo uma guerra. Mas fundamentalmente todo conhecimento científico tem uma coisa em comum: ele é uma resposta para alguma pergunta. Por exemplo, do que a matéria é feita? A resposta para isso é de átomos e partículas fundamentais. Ok, mas como que esses átomos e partículas fundamentais se comportam? E a resposta, nós temos uma teoria para isso, que é a mecânica quântica. E quando nós obtemos respostas e descobrimos que as nossas teorias científicas estão no caminho correto, pode surgir mais uma pergunta, que é: o que nós fazemos com esse conhecimento novo? Muitas vezes a resposta mais clara e direta para essa pergunta é: nós vamos fazer mais ciência. Por exemplo, nós podemos pegar a mecânica quântica e fazer experimentos que vão estudar aspectos ainda mais profundos da realidade. Ou nós podemos usar as tecnologias que são desenvolvidas por causa de uma teoria, por exemplo, óptica, e nós podemos usar essa tecnologia para construir telescópios que são, por exemplo, utilizados na astronomia, e não diretamente no estudo da própria óptica. E outras vezes, como por exemplo na pesquisa de fissão nuclear, nós já tínhamos um objetivo muito claro em mente, que era desenvolver bombas atômicas. Isso pode não ser um uso muito ético do nosso conhecimento científico, mas também é uma maneira de adquirir ele. Mas talvez um dos usos mais nobres do nosso conhecimento científico seja o de salvar vidas. As tecnologias médicas que permitem diagnósticos e tratamentos podem vir das mais diversas áreas da ciência. Só que hoje nós vamos focar em uma dessas áreas, que é a mecânica quântica, e nós vamos ver como a mecânica quântica pode ajudar a salvar vidas e também ajudar a entender o funcionamento da mente humana. Quando se fala de mecânica quântica na medicina, talvez o exemplo mais forte seja a geração de imagens por ressonância magnética. A ressonância magnética permite gerar imagens detalhadas de tecidos biológicos, com informações sobre as 3 dimensões do espaço. A ressonância magnética é incrível, porque ela permite diferenciar entre diversos tipos de tecido do corpo humano e ela tem um bônus muito grande. Ela não usa radiação ionizante, que é o tipo de radiação mais perigoso para o corpo humano. Existem muitos usos, não só na medicina, para essa tecnologia de ressonância magnética. Mas o uso médico principal é diagnosticar tumores, lesões ou qualquer outro tipo de problema que afete tecidos moles, como por exemplo cérebro, tendões, ligamentos e músculos. Mas o que isso tem a ver com mecânica quântica e física de partículas? E a resposta é praticamente tudo. Vamos começar pelo básico. O corpo humano é formado por cerca de 70% de água. E a água, por sua vez, é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Só que o nosso foco principal é esse átomo de hidrogênio, porque ele é composto por um elétron orbitando um próton, e é justamente esse próton que vai nos permitir diagnosticar doenças e entender o funcionamento do cérebro humano através da ressonância magnética. O próton tem uma coisa que chamamos de spin, que é basicamente um campo magnético intrínseco à partícula. Ele é uma propriedade fundamental do próton. Então, de maneira simplificada, nós vamos tratar o próton como um pequeno ímã, e como todo ímã, o nosso próton terá um polo norte e outro polo sul. Pense no que acontece quando colocamos um ímã em um campo magnético forte com uma direção bem definida. A tendência é que o campo magnético do ímã se alinhe para ficar com a mesma direção do campo magnético externo. Agora, troque esse ímã por um próton, e é basicamente isso que acontece. Só que assim como nos ímãs, existem 2 formas de os prótons se alinharem com o campo magnético. Ele pode alinhar o seu norte com o norte do campo, e esse alinhamento é o que chamamos de equilíbrio estável. Isso significa que se a gente tentar tirar o próton dessa posição de equilíbrio, ele volta para esse alinhamento automaticamente. A outra forma é o inverso. Nela é o sul do próton que se alinha com o norte do campo magnético. Esse alinhamento também está em equilíbrio, mas ele é o que chamamos de equilíbrio instável. Se o próton sofrer qualquer perturbação, ele vai acabar virando e indo para a configuração estável. O que é mais importante aqui é que o próton no equilíbrio instável tem energia maior do que no equilíbrio estável. Então, quando o próton passa do alinhamento de maior energia para o de menor energia, ele tem que, de alguma maneira, liberar essa energia extra. E ele faz isso emitindo ondas eletromagnéticas, ou, se você preferir, luz. E é essa emissão de luz que nós usamos para gerar imagens de tecidos a nível molecular.
Se você está se perguntando como que isso é usado na medicina e gera aquelas imagens que a gente vê nas séries de televisão, eu vou explicar agora. O funcionamento básico da ressonância magnética é o seguinte: um ser humano é colocado dentro do aparelho, e esse aparelho gera um campo magnético extremamente potente. Ele é em torno de 50 mil vezes o campo magnético que nós sentimos aqui na superfície da Terra. Esse campo magnético, por sua vez, vai interagir com os prótons do seu corpo. Lembre-se que os prótons são pequenos ímãs. Isso causa um alinhamento dos prótons do seu corpo com o campo magnético gerado pela máquina. A grande maioria desses prótons vai ficar num alinhamento estável. Só que em seguida, um pulso de ondas de rádio é emitido pela máquina, e esse pulso tem a frequência certa para mudar o alinhamento de alguns dos prótons do equilíbrio estável para o equilíbrio instável. Então, agora, parte dos prótons do seu corpo estão alinhados contra o campo magnético. Mas como esse equilíbrio é instável, qualquer perturbação tira eles desse estado. E de fato, dado um tempo, os prótons que estavam na configuração instável vão voltar para o alinhamento estável. E com isso, eles vão emitir luz na frequência de ondas de rádio. Esse processo é conhecido como relaxamento. As ondas de rádio emitidas pelos prótons durante o relaxamento vão ser detectadas pelo aparelho de ressonância magnética. Então, essa informação vai ser processada para gerar imagens do seu corpo por dentro. O tempo que um próton demora para voltar seu alinhamento estável depende do tipo de tecido no qual ele se encontra. Por exemplo, uma molécula de água no seu tendão vai ter um tempo de relaxamento diferente de uma molécula de água no seu cérebro, por exemplo. E é justamente isso que nos permite detectar e identificar diferentes tipos de tecido. E as aplicações da ressonância magnética não param por aqui. Nós podemos fazer várias imagens ao longo do tempo e acompanhar, por exemplo, a água do seu sangue se movendo pelo corpo. Nós podemos usar isso para procurar coágulos ou outras barreiras no fluxo sanguíneo. Ou podemos acompanhar o funcionamento do cérebro em tempo real através do fluxo de sangue para as diferentes regiões dele. A tecnologia de ressonância magnética é de fato uma das maravilhas da medicina moderna. Quando a mecânica quântica surgiu, ela era considerada uma das teorias mais complicadas da física, não só por causa da parte matemática, mas porque também era extremamente difícil de entender as implicações da teoria para a vida real. Isso era um problema bastante sério. Só que apesar disso, décadas depois, graças à criatividade e dedicação de muitas pessoas que trabalharam em cima disso, nós hoje podemos utilizar uma das teorias mais difíceis e complicadas da física em diversos hospitais ao redor do mundo para salvar vidas. Isso é incrível! Nem toda grande descoberta começa com um propósito já bem estabelecido. Muitas vezes nós começamos a trabalhar em alguma teoria sem nem saber se um dia ela poderia ser aplicada em alguma coisa. E é por isso que é importante investir em ciência de base. Você nunca sabe quando uma descoberta poderá ser usada para salvar a vida de alguém. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, eu queria convidar vocês a conhecer a nossa campanha no Catarse, porque é essa campanha de financiamento coletivo que mantém esses vídeos e o nosso podcast. Então, se por um acaso vocês quiserem colaborar com a campanha e se tornar um dos nossos assinantes, nós temos recompensas bem legais para vocês em troca disso. O link da campanha vai estar na descrição desse vídeo e eu agradeceria muito se vocês pudessem dar uma olhada.